Depois de 30 anos de casados, eu descobri que meu marido tinha outra família. Então, na festa de aniversário do nosso casamento, eu ia jogar na cara dele os anos de traição. Mas antes de eu falar: Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Margarida acordou naquela manhã com o coração inquieto, embora nenhum sinal externo denunciasse sua angústia. O sol atravessava a cortina branca do quarto, refletindo nos porta-retratos que enfeitavam a cômoda de madeira. Em cada foto via-se um pedaço da história que ela e Antônio construíram com afeto, trabalho duro e inúmeras conquistas ao longo de 3 décadas. No entanto, algo pesava em seu peito. Ela passara as últimas semanas juntando pistas de algo que poderia desmoronar aquele casamento que parecia tão sólido. Não sabia ao certo se confrontaria o marido naquele dia ou se continuaria guardando em silêncio o que descobrira, mas afinal era a data em que completavam 30 anos de união e não lhe parecia possível fingir por mais tempo que tudo estava bem. Assim que desceu para a cozinha, encontrou Antônio preparando o café. Ele cozinhava ovos, como sempre fazia em datas especiais. O cheiro de pão quentinho se espalhava pelo ar, convidativo, quase capaz de dissipar a tensão que se acumulava nos ombros de Margarida. Ela se aproximou lentamente e disse, com a voz trêmula: Bom dia. Antônio a olhou com ternura, segurando o olhar dela por alguns segundos. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Ela meneou a cabeça, sem se aprofundar na resposta. Tinha medo de que, se falasse mais do que 2 ou 3 palavras, suas emoções irrompessem como um rio em enchente. Ele pegou a xícara que deixara ao lado do fogão e serviu o café para ela, completando com um sorriso que, até pouco tempo atrás, era capaz de acalmá-la. Naquele instante, porém, ela apenas se sentiu ainda mais confusa, pois o homem que a olhava daquela maneira era o mesmo que, aparentemente, mantivera uma vida paralela por anos. Enquanto tentava controlar a respiração, Margarida lembrou-se de quando recebeu a primeira pista da suposta traição. 2 semanas antes, encontrara algumas fotos antigas dentro de uma gaveta trancada no escritório de Antônio. Nessas fotos havia uma mulher desconhecida, carregando uma criança no colo, com um sorriso tímido. Antônio aparecia ao fundo, sem tocá-la, mas o modo como observava aquela cena intrigara Margarida. Ela sentira o coração disparar, sem saber ao certo se aquelas fotos significavam algo ou se poderiam ser apenas um favor que o marido fizera a algum amigo. Ainda assim, a desconfiança nasceu ali e se fortaleceu quando, dias depois, achou alguns comprovantes de depósito feitos por Antônio, endereçados a uma pessoa que ela jamais ouvira falar. O valor era significativo e Margarida tentou questioná-lo, mas Antônio, de forma evasiva, desconversou, dizendo que se tratava de algo pontual. Ela acreditou, a princípio, até perceber que havia mais do que boa vontade nos olhos dele ao falar daquele assunto. Naquele dia do aniversário de casamento, a casa foi se enchendo aos poucos de familiares e amigos, todos preparados para a celebração em grande estilo. Margarida ficava imaginando se alguém suspeitava do turbilhão que havia dentro dela. Antes de o relógio marcar 10 da manhã, os filhos chegaram para ajudá-la com os últimos preparativos. Carolina, a mais velha, abraçou a mãe com força e comentou: Estou tão feliz por vocês, 30 anos não é para qualquer um. Margarida forçou um sorriso, prendendo as lágrimas. Lucas, o caçula, tentou ajudar na decoração, mas passava mais tempo fazendo piada do que realmente pendurando os enfeites, fazendo todos rirem da sua leveza. Os 2 filhos sempre viram o pai como um herói, um exemplo de honestidade e generosidade. Também para Margarida, Antônio fora esse pilar de responsabilidade e amor. Por isso, a perspectiva de jogá-lo contra a parede para confessar uma traição que poderia ter durado décadas a deixava com um aperto que quase lhe tirava a voz. Conforme as pessoas chegavam, Antônio circulava entre elas, muito sorridente. Falava sobre o que planejara para a festa,
Mencionava as surpresas que tinha para Margarida e ainda chamava os amigos mais próximos para olharem algumas fotos de viagens recentes que fizera com a esposa. Margarida, observando aquilo de longe, pensou: como alguém que esconde uma segunda família consegue agir assim, sem aparentar culpa? Sentia um nó na garganta se formar. A cada passo que ela dava em direção a Antônio, parecia que as pernas ficavam mais pesadas. Precisava encontrar um momento oportuno para conversar, mas como faria isso em meio a tanta gente que celebrava o amor deles? Pouco depois das 11, Margarida se refugiou por alguns minutos no quarto do casal. Precisava respirar fundo e colocar as ideias no lugar. Vou confrontá-lo hoje mesmo, e seja o que Deus quiser, pensou, passando a mão pelos olhos lacrimejantes. Foi quando ouviu a porta ranger. Antônio apareceu, fechou a porta atrás de si e ficou em silêncio por instantes, apenas observando-a. Ele se aproximou, pegou as mãos dela e, com uma voz baixa, murmurou: Marga, precisamos conversar. Ela sentiu o corpo estremecer, pois não imaginava que ele se adiantaria na conversa daquela forma. Sim, precisamos. Eu acho que você sabe do que se trata. Ele assentiu, mas permaneceu calado, como se procurasse as palavras exatas. Ela engoliu seco e perguntou: Você tem algo a me dizer sobre uma mulher e algumas crianças? Nesse instante, Antônio fechou os olhos por um breve momento, como quem carrega uma dor funda. Então, em vez de responder o que ela esperava ouvir, abraçou-a e deixou o rosto descansar no ombro dela, respirando com dificuldade. O que está acontecendo, Antônio? Fala comigo, insistiu Margarida, tentando se afastar do abraço para enxergar o rosto dele. Ele balançou a cabeça e sussurrou: Não posso explicar tudo agora, mas eu estou doente. A frase trouxe um susto descomunal e Margarida sentiu as pernas bambearem. Doente? Doente como? Ele deu um longo suspiro antes de responder. Os exames confirmaram que é terminal. Meus dias estão contados. Eu não queria estragar a festa, mas eu preciso te contar. Um silêncio desesperador se formou entre os dois, rompido apenas pelos barulhos lá de fora, onde os convidados ainda riam e conversavam. Margarida sentiu um turbilhão de sensações. Por um lado, a raiva acumulada pelos indícios de traição. Por outro, o pânico de perder aquele homem que fora seu companheiro por toda a vida. Sem saber o que fazer com aquela enxurrada de informações, ela apenas se agarrou a ele e deixou as lágrimas rolarem. Como isso é possível? Perguntou, tentando encontrar alguma lógica no que estava acontecendo. Antônio se limitou a acariciar os cabelos dela e a repetir que não queria estragar o dia mais especial de suas vidas, mas que não tinha mais como esconder. Quando retornaram à sala, algumas pessoas perceberam que Margarida e Antônio estavam abatidos. Ela escondeu o rosto molhado e tentou sorrir enquanto passava pelos amigos, que a parabenizavam pelo aniversário de casamento. Antônio, por sua vez, arriscou trocar algumas palavras com quem estava por perto, mas se notava um tremor leve em suas mãos e uma palidez incomum. Os filhos repararam. Carolina encostou o ombro no dela e sussurrou: Está tudo bem? Você está pálida. Margarida piscou várias vezes, tentando se recompor. É só emoção, filha. Um pouco de cansaço, vai ficar tudo bem. Ela não encontrava forças para contar a verdade naquele instante, tanto sobre a doença quanto sobre as suspeitas de traição. Parecia-lhe duro demais destruir o clima de alegria de todos, ainda mais com a notícia sobre o estado terminal de Antônio. Conforme as horas avançaram, a tensão latente começou a se misturar com o clima de festa. Havia um buffet caprichado, músicas suaves ecoando ao fundo e pessoas brindando ao casal. Margarida sentia que nada daquilo fazia sentido. A cada brinde, um pedaço de sua alma se partia por dentro, pois não conseguia se alegrar de verdade. Precisava de respostas e, ao mesmo tempo, estava assustada com a possibilidade de que Antônio não resistisse por muito tempo. Ela considerou várias vezes se deveria esquecer as fotos, os comprovantes de depósito e as mensagens estranhas que vira no celular dele.
Talvez o mais sensato fosse deixar tudo de lado e cuidar do marido nos seus últimos momentos de vida. Mas então, por que algo em seu coração a impelia a descobrir toda a verdade, ainda que ela fosse dolorosa? Em meio ao turbilhão, Ricardo apareceu. O irmão de Antônio tinha fama de mulherengo e levava uma vida bastante diferente da do irmão. Estava sempre em festas, cercado de pessoas oportunistas e pouco se importava com a própria família. Ricardo chegou sem formalidades, com um sorriso que pareceu a Margarida, pela primeira vez, forçado. Veio abraçá-la dizendo: "Minha cunhada preferida! Que dia glorioso, não é? 30 anos, quem diria?" Ela sentiu um calafrio, pois notou algo de estranho na forma como ele olhava para Antônio. Parecia um misto de desprezo e preocupação. Antônio correspondeu ao cumprimento, mas com uma frieza educada. Margarida pressentiu que havia algum segredo entre os dois, e isso a deixou ainda mais desconfortável. Pouco depois, quando Antônio se afastou para falar com um antigo amigo, Ricardo se aproximou de Margarida e sussurrou: "Tenho quase certeza de que seu marido não te contou tudo. Mas, se eu fosse você, aproveitaria a festa antes de querer saber dos podres dele." Ela sentiu o rosto esquentar de raiva. "Do que você está falando, Ricardo?" Ele deu de ombros, esboçando um ar debochado. "Não se faça de desentendida. Sei que você encontrou algumas fotos, não encontrou?" O coração de Margarida disparou. Como você sabe sobre isso?" Ele a encarou com um leve sorriso e comentou: "Talvez o Antônio não seja tão santo quanto parece. Mas não se preocupe, eu não vou estragar o show. Deixo essa parte com vocês." Em seguida, se afastou, deixando-a atônita. Margarida se lembrou de quando se casaram, 30 anos antes. Ela vestira um longo branco simples, pois não tinham tanto dinheiro na época. Antônio pegou sua mão e a levou até o altar, emocionado, prometendo cuidar dela e dos filhos que viessem a ter. Ela recordou o rosto dele quando, pela primeira vez, seguraram Carolina nos braços e também quando Lucas nasceu, um pouco prematuro e doente. Antônio fora um pai protetor, que passava noites em claro para que Margarida conseguisse descansar ao menos algumas horas. Ele comprou um berço novo e pintou o quarto dos filhos com as próprias mãos. Ao evocar essas memórias, ela não conseguia reconciliar o homem dedicado que a ajudava em tudo com a ideia de que ele pudesse ter sustentado, em segredo, uma família paralela por anos. Também não entendia por que Ricardo parecia saber tanto e deixava no ar insinuações maldosas. Quando já era quase hora do almoço, a maioria dos convidados se reuniu ao redor da mesa principal para ouvir algumas palavras do casal. Lucas, sempre brincalhão, pediu silêncio, batendo levemente em uma taça com uma colher. "Atenção, vamos ouvir uma declaração desse casal que amamos tanto." Antônio pegou o microfone, que tremia em sua mão. Margarida percebeu o quão pálido ele estava, quase sem energia. O marido começou a falar com a voz baixa, explicando que aquele dia era muito especial e que se sentia honrado em ter todas aquelas pessoas ali. "Durante todos esses anos," disse ele, "eu me esforcei para ser um bom marido e um bom pai. Eu não tenho palavras para descrever a minha gratidão por cada um de vocês, e especialmente por você, Margarida." Ele se virou para ela, com os olhos umedecidos. "Sei que tudo isso pode parecer uma celebração da nossa felicidade, mas também preciso dizer que nem tudo está bem. Há algo que eu preciso compartilhar." Margarida sentiu o estômago revirar, pois sabia que aquela era a hora em que ele assumiria sua culpa, ou, quem sabe, inventaria alguma desculpa. Trincou os dentes, pronta para falar antes dele e colocar tudo para fora, inclusive as evidências que tinha, mas Antônio interrompeu seu impulso e continuou: "Eu lamento se vou arruinar o clima de festa, mas descobri recentemente que estou muito doente." O sussurro de espanto percorreu a sala, e o olhar de choque tomou conta dos filhos e dos convidados mais próximos.
Margarida viu-se tomada por uma vontade de chorar, mas ao mesmo tempo sentiu raiva de si mesma por ainda pensar nas fotos, nos depósitos, naquele suposto engano que ele poderia ter sustentado. Era como se as duas dores competissem dentro dela, a compaixão pelo homem que estava diante de um diagnóstico terrível e a indignação da mulher traída que passara anos sem saber de nada. Antônio, vendo a consternação de todos, tentou suavizar a voz. Desculpem-me não ter dito antes, mas não queria que essa festa se tornasse um velório antecipado. Eu ainda tenho forças para lutar, mas a verdade é que, segundo o médico, não há muito o que fazer além de prolongar um pouco o que me resta. Margarida notou que ele quase falhava no fim da frase, lutando contra as lágrimas. Algumas pessoas começaram a chorar e Lucas abraçou Carolina, aparentemente sem saber como lidar com aquela notícia. Naquele instante, tudo o que Margarida desejava era que o chão se abrisse e a engolisse, pois não sabia se corria para abraçar Antônio, consolá-lo, ou se aproveitava a oportunidade para exigir explicações sobre a mulher da foto. Sentiu o rosto molhado quando percebeu que chorava. Não tinha controle algum sobre as próprias emoções. Precisou se apoiar na cadeira próxima, pois as pernas fraquejaram de repente. As palavras faltavam. Em sua mente se repetiam as frases que ela mesma ensaiara para confrontar o marido naquele dia. Como você pôde? Quem é essa mulher? Essas crianças são suas? Mas, diante da revelação de que Antônio tinha pouco tempo de vida, tudo pareceu mesquinho e cruel. Ainda assim, uma parte dela se recusava a fingir que nada daquilo importava. Quando a voz de Antônio sumiu, Margarida se viu rodeada por amigos e parentes que tentavam oferecer algum tipo de consolo. Ela apenas murmurava: "Não, não pode ser." Ao mesmo tempo, seu olhar encontrou o de Ricardo, que estava parado no canto da sala, de braços cruzados e semblante indecifrável. Por alguma razão, ele não parecia nem um pouco surpreso com a notícia, o que fez surgir em Margarida uma nova certeza. Ricardo sabia de tudo, talvez há muito tempo. Tentando se recompor, ela passou por entre os convidados, desviando de abraços e perguntas, até alcançar uma porta lateral que levava ao quintal. Precisava de ar, pois a casa parecia sufocá-la. No quintal, os sinos de vento balançavam, tocando uma melodia suave. Ela colocou a mão sobre o rosto, deixando sair um soluço que guardara desde a confissão de Antônio. Sentiu o vento fresco secar algumas de suas lágrimas, mas o coração continuava em disparada. Pensava em como contar para os filhos sobre as suspeitas que tinham se acumulado. Será que havia tempo de resolver tudo antes que o marido partisse? E se ele tivesse uma explicação plausível para aquelas fotos e comprovantes de depósito? Ao mesmo tempo, não conseguia afastar da mente as insinuações de Ricardo, o olhar debochado que ele lançara durante toda a festa. Precisava falar com ele, arrancar a verdade, mas temia ouvir algo que a machucaria mais. Enquanto encarava o céu azul, Margarida tentou lembrar de cada gesto de bondade de Antônio ao longo dos anos. Recordou que, quando Carolina começou na faculdade, Antônio pagou as mensalidades sem reclamar, mesmo enfrentando algumas dificuldades financeiras. Lembrou-se de como ele segurou sua mão quando ela perdeu a mãe, e de como foi paciente durante a dor do luto. Lembrou-se também dos domingos que passavam juntos em família, cozinhando e rindo das piadas sem graça dos filhos. Todos esses momentos pareciam verdadeiros, cheios de afeto e respeito. Se ele fora realmente um traidor por tanto tempo, como pôde demonstrar tamanho amor por ela e pelos filhos? Ou seria tudo um teatro? Essa contradição a estava dilacerando. Antes que ela pudesse encontrar respostas para tantas perguntas, ouviu passos se aproximando. "Marga?" Era Antônio, com os olhos marejados, apoiando-se na parede como se lhe faltassem forças. Ela não conseguiu sustentar o olhar dele e virou o rosto. Ele insistiu. "Eu sinto muito. Não queria que as coisas fossem assim. Você..."
Você merece a verdade, mas hoje não consigo te contar tudo. Ela continuou em silêncio, pois estava dividida entre a compaixão por alguém que provavelmente iria morrer em breve e a raiva de ter sido deixada no escuro por tanto tempo. Por fim, conseguiu murmurar: Você está doente, mas eu também estou confusa, Antônio. Preciso saber o que está acontecendo. Não vou conseguir cuidar de você sem entender o que se passa. Antônio enxugou as lágrimas que insistiam em cair. Eu prometo que vou te explicar, mas me dê só mais um tempo. Eu imploro. Margarida fechou os olhos e respirou fundo, tentando retomar o controle. Tudo bem, vou te dar tempo, mas não demore. Ele concordou, estendendo a mão na direção dela. Ela hesitou por alguns segundos, mas acabou cedendo, deixando que ele a abraçasse. Ficaram ali, no quintal, abraçados em meio a uma dor silenciosa e a segredos não revelados, enquanto dentro de casa os convidados começavam a dispersar, abalados pela notícia. Margarida sentiu uma pontada de culpa, pois não pôde se alegrar com as demonstrações de carinho e os parabéns pela data. A única coisa que ocupava sua mente agora era a certeza de que aquela história não terminaria bem. No fundo, ela queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido, que as fotos eram apenas uma coincidência e que os depósitos eram fruto de algum negócio solidário. Porém, cada vez que pensava em Ricardo e em suas palavras maliciosas, algo em seu íntimo a alertava de que havia uma verdade muito mais amarga por trás disso tudo. Enquanto o sol do meio-dia lançava raios quentes sobre aquele abraço tenso, Margarida compreendeu que sua vida mudaria drasticamente a partir daquele instante. Já não se tratava de apenas comemorar 30 anos de casamento. Ela enfrentaria um teste cruel, equilibrando amor, desconfiança e a perspectiva da perda iminente de quem mais amava. E por mais que desejasse fugir, ali, nos braços de Antônio, ela entendeu que seu caminho era permanecer firme, ao menos até saber toda a verdade e encarar de frente as consequências que surgiriam em seguida. Margarida permaneceu nos braços de Antônio por mais alguns minutos, sem pronunciar uma palavra. Sentia-se exaurida, como se todos os sentimentos que carregara por 3 décadas tivessem se fundido em uma só correnteza, arrastando-a para águas turvas. Mesmo assim, havia um calor naquele abraço que a fazia querer acreditar em um milagre. Lá dentro, a festa se desfazia. Os convidados se entreolhavam, confusos sobre o que fazer diante da notícia devastadora sobre a saúde de Antônio. Alguns se despediam discretamente, outros tentavam encontrar um modo de oferecer apoio sem invadir o espaço do casal. Ela enxugou o rosto com o dorso da mão, respirando fundo, e se afastou lentamente. Olhou para Antônio, que mantinha a cabeça baixa, como se o peso de tantas revelações o tivesse consumido. Vamos entrar e falar com nossos filhos. Eles merecem saber o que está acontecendo, disse ela baixinho. Ele concordou, mas, antes de darem o primeiro passo, Margarida acrescentou: Antônio, eu ainda preciso de respostas. Por favor, não me deixe nessa dúvida por mais tempo. Ele assentiu, sem ter forças para encará-la diretamente. Quando os dois retornaram à sala, Carolina e Lucas estavam parados próximos à lareira, com expressões de espanto. A lareira não estava acesa, mas a moldura de tijolos aparentava mais solidez do que qualquer coisa naquele ambiente. Carolina, com os olhos inchados, olhou para o pai e perguntou em tom suplicante: O que é isso de doença terminal, pai? Por que não contou nada? Antônio se aproximou, tentando sorrir, mas não conseguiu. Eu só descobri há pouco tempo, filha. Queria poupá-los da dor, mas agora não posso mais esconder. Lucas, que costumava ser o brincalhão da família, estava sério, sem saber como reagir. Ele abriu a boca para falar, mas apenas balbuciou algo incompreensível. Margarida viu o pânico no rosto dele e aproximou-se, envolvendo-o num abraço que mal cabia em palavras. Após o choque inicial, a maior parte dos parentes e amigos já tinha ido embora, deixando a casa em um silêncio pesado. Ricardo, entretanto, ainda permanecia lá,
parado no canto, observando tudo com o mesmo semblante enigmático. Desde que Antônio revelara a doença, Ricardo não fizera nenhuma pergunta. Apenas olhava, cruzando os braços de vez em quando, como se tentasse medir o impacto daquelas notícias. Margarida reparou naquele olhar e sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. A noite caiu rapidamente e Carolina e Lucas decidiram ficar para dormir na casa dos pais, pois tinham medo de deixar Margarida e Antônio sozinhos numa situação tão frágil. Mesmo sendo adultos, eles se sentiam novamente como crianças, buscando refúgio em casa. Margarida subiu para o quarto, tentando organizar o ambiente para acomodar Carolina em uma cama improvisada ao lado, mas percebeu que a filha não largava sua mão. Mãe, me explica o que está acontecendo. Ele está muito doente? E você... Por que parece tão triste, mas também... machucada? Aconteceu outra coisa? Margarida, tomada por uma dor funda, apenas balançou a cabeça. Amanhã, filha. Amanhã conversamos com calma, tá bem? Antônio, por sua vez, foi para o escritório. Precisava ficar algum tempo sozinho, lidando com os próprios pensamentos. O lugar ainda guardava aquele cheiro de madeira que ele tanto apreciava. Livros antigos ocupavam as prateleiras e a pequena mesa no centro exibia uma pilha de papéis. Era exatamente ali que Margarida encontrara, semanas antes, as fotos misteriosas e os comprovantes de depósito. Antônio sentou-se na cadeira de couro e, sem acender a luz, ficou olhando para a parede como se buscasse respostas em algum canto escuro. Fechou os olhos e se recordou de quando ele e Ricardo eram adolescentes, ainda morando na casa dos pais. Recordou que Ricardo sempre preferira a diversão aos estudos, enquanto Antônio tentava protegê-lo das broncas do pai. Anos depois, já adultos, Antônio pagara algumas dívidas que o irmão deixara acumuladas, sem nunca reclamar. Fizera isso por amor fraterno, mas também por compaixão das confusões constantes em que Ricardo se metia. Já passava das 10 da noite quando Margarida desceu à cozinha para beber um copo de água, pois não conseguia conciliar o sono. Ao passar pelo corredor, viu a luz amarelada do escritório acesa. Parou diante da porta entreaberta e bateu de leve. Antônio ergueu o olhar, convidando-a a entrar. Ela fechou a porta atrás de si, aproximou-se e ficou em pé, hesitante, enquanto ele a observava com pesar. Por um instante, nenhum dos dois soube por onde começar a conversa. Margarida respirou fundo, pegando coragem. Você disse que me daria respostas. Não posso mais viver nesse tormento, Antônio. Preciso saber de uma vez por todas o que você fazia nesses últimos anos e por que estava mandando dinheiro para outra mulher. Ele passou a mão pela nuca, demonstrando desconforto, e respondeu num tom de voz cansado. Eu juro que não é o que você está pensando. Não tive um caso, não cometi adultério. Com a menção da palavra adultério, Margarida sentiu um nó na garganta. Então, explique essas fotos, esses depósitos. Há crianças envolvidas, certo? Antônio confirmou com a cabeça. Sim, mas elas não são minhas. São filhos de... Ricardo. A declaração fez o chão de Margarida tremer por alguns segundos. Ela piscou, confusa. Do... Ricardo? Por que ele não cuida dos próprios filhos, então? Antônio desviou o olhar, mexendo nos papéis sobre a mesa como se buscasse alguma lógica concreta para oferecer. Ele não reconheceu a paternidade. Disse que não sabia se eram filhos dele de verdade. A mãe das crianças trabalhava como acompanhante e... Bem, ele nunca quis assumir, entendeu? Margarida fitou o marido, atônita, sem saber o que dizer. Você então se responsabilizou por eles, sem me contar nada? Antônio, com a voz rouca, respondeu. Achei que seria menos doloroso para todo mundo se eu arcasse com o que fosse preciso, até porque a moça ficou doente. E eu temia que, se você descobrisse, pensaria que eu tinha um caso. Ela se aproximou dele e se ajoelhou ao seu lado, pousando uma mão sobre seu joelho. As emoções se misturavam e ela não sabia se sentia alívio ou revolta. Antônio,
Por que você achou que eu não entenderia? Em vez de dividir o fardo, preferiu criar mais desconfiança e mentira em volta disso tudo. Eu passei semanas me sentindo traída, furiosa, mas também culpada por suspeitar de você. Ele abaixou a cabeça e balbuciou. Eu não queria que você sofresse. Não queria envolver nossos filhos nessa história. Fiquei com medo de que todo o nosso amor fosse manchado por causa de uma escolha irresponsável do meu irmão. Uma sensação de alívio começou a despontar dentro de Margarida, mas logo foi substituída por indignação ao pensar em Ricardo e em sua postura fria. Ela se levantou, ajeitou o cabelo e perguntou: E ele? Ele sabe que você está te enganando de alguma forma para que você arque com tudo? Antônio assentiu. Ele sempre foi irresponsável, mas acho que no fundo também tem medo de perder a família oficial ou ser julgado. Eu não quis julgar a mulher dele, mas ela nem imagina o que está acontecendo e a mãe das crianças é discreta, resolveu sumir para não causar escândalos, ainda mais doente como estava. Margarida mordeu o lábio, lembrando-se das insinuações que o cunhado fizera naquela tarde de festa. Recordou que, no passado, ele aparecera em ocasiões importantes apenas para semear discórdia ou tirar algum proveito. Ela se aproximou da janela e ficou olhando para a escuridão lá fora. Isso explica o olhar dele. Ele sabe que eu estou desconfiada, mas não quer que eu descubra que ele é o verdadeiro pai. É mais fácil me deixar acreditar que você foi o traidor. Antônio aqueceu em silêncio, confirmando suas suspeitas. Após aquela conversa, Margarida sentia as pernas trêmulas. Precisou segurar a cortina para não cair, pois uma mistura de dor e alívio corroía suas forças. Alívio por saber que o marido, de fato, não a traíra. Dor por compreender que, para proteger outras pessoas, ele se condenara a um segredo que o consumira. E agora, com uma doença terminal, ele carregava o fardo de não saber quanto tempo restava para desfazer todos os mal-entendidos. Ela se virou e o abraçou com intensidade, libertando um choro copioso que inundou o escritório silencioso. Antônio a envolveu, deixando que suas próprias lágrimas rolassem pela primeira vez desde que compartilhara o diagnóstico. Na manhã seguinte, a casa despertou em clima de apreensão. Carolina e Lucas estavam tensos, e Ricardo ainda se encontrava lá, dormindo no sofá da sala, como se não tivesse para onde ir ou quisesse prolongar sua estadia para vigiar a situação. Margarida, após a conversa da noite anterior, reuniu Antônio e os filhos na cozinha, deixando Ricardo para trás. Precisava contar a eles a verdadeira razão de tanto mistério. Carolina foi a primeira a falar. Mãe, o que vocês conversaram ontem? O pai parece mais tranquilo, mas não entendo por que ele me pediu desculpas antes de dormir. Margarida, sem rodeios, narrou o essencial, mas manteve o tom compassivo para não transformar tudo em uma acusação desenfreada contra Ricardo. Explicou que Antônio vinha ajudando uma família em segredo, assumindo obrigações que não eram dele. Contou que o pai tentava proteger a todos, mas acabou gerando uma enorme confusão. Lucas, incrédulo, perguntou: Mas, se não eram filhos do pai, de quem eram então? Ela olhou para o marido que completou com a voz trêmula: São filhos do seu tio, Ricardo. O silêncio tomou conta da cozinha. Carolina levou a mão à boca, surpresa, enquanto Lucas fechou os punhos, visivelmente irritado. Por que ele fez você carregar a culpa, pai? Isso é desumano, ainda mais agora que você está doente. Margarida tentou acalmar o filho, pondo a mão em seu ombro. Não adianta a gente alimentar esse rancor. Se o Ricardo optou por esse caminho, é problema dele. Agora, nosso foco tem que ser ajudar seu pai a lidar com tudo. Antônio, pálido, respirava com dificuldade, como se aquele esforço de falar e relembrar tudo o estivesse esgotando. Ele se apoiou na mesa e pediu num sussurro: Não vamos fazer um escândalo. Eu só quero passar o tempo que me resta em paz com vocês. A conversa foi interrompida por um barulho no corredor.
Ricardo apareceu com os cabelos desgrenhados, claramente ouvindo parte da conversa. Olhou de relance para cada um, sem dizer nada a princípio. Mas, quando o olhar dele pousou em Margarida, ela percebeu que havia um certo pânico naqueles olhos. Em voz baixa, ele murmurou: "Então você sabe." Ela deu um passo à frente, ainda tentando manter a calma. "Sei, Ricardo. E você não tem vergonha de usar o próprio irmão como escudo?" Ele tentou balbuciar alguma desculpa, mas não conseguiu formar uma frase coerente. Carolina ergueu a voz: "Você é um covarde! Por que deixou o pai sozinho nisso tudo?" Ele levantou as mãos em gesto de rendição. "Olha, não é tão simples. Eu não tinha certeza de que as crianças eram minhas. Fiz o teste de paternidade depois, mas o estrago já estava feito. Eu ia assumir, mas a mãe dele sumiu." Ricardo soava desesperado, lutando para se justificar. "Ela não queria o meu dinheiro nem nada. Foi o Antônio que insistiu em ajudá-la por conta da doença. Eu não forcei nada." Antônio, que ouvia cada palavra com atenção, enrugou o senho. "Não forcei? Você praticamente me implorou para não contar nada a ninguém, Ricardo, alegando que seria o fim do seu casamento oficial." Ricardo fechou os olhos, respirando fundo. "E se fosse você na minha posição, o que faria?" Lucas interveio furioso. "Eu assumiria meus filhos, não jogaria a responsabilidade no colo do meu irmão. Você quebrou a confiança da nossa família?" Uma tensão avassaladora dominou o ambiente, e Antônio, sem forças para prolongar aquela briga, começou a tossir, perdendo o fôlego por alguns instantes. Margarida correu para ajudá-lo a sentar-se. Carolina foi buscar água, enquanto Ricardo e Lucas ficaram se encarando em silêncio. Ao se recompor, Antônio declarou, com a voz fraca: "Não adianta se acusarem agora. Eu já assumi o que fiz e não me arrependo de ter ajudado. Arrependo-me, sim, de não ter contado para a Margarida mais cedo, mas não me arrependo de ter feito o que pude pelas crianças." Margarida, com lágrimas nos olhos, assentiu, apertando as mãos dele. "Se elas estão bem hoje, foi por sua causa, Antônio." Ele piscou, tentando segurar as lágrimas que sempre ameaçavam cair. Ricardo deu alguns passos para trás, como se quisesse desaparecer. "Eu vou embora. Acho que não sou bem-vindo aqui." Antes que alguém respondesse, ele se virou e seguiu para a porta. Lucas gritou: "Se você fosse um homem de verdade, ficaria aqui para cuidar do seu irmão, que sempre te amou e te ajudou." Ricardo apenas balançou a cabeça sem conseguir encarar Antônio novamente. Em poucos minutos, pegou sua jaqueta e saiu, batendo a porta com força. Os dias seguintes foram dominados pelo cuidado constante com Antônio. A doença avançava e ele enfraquecia a cada manhã. Margarida o levava ao hospital para tratamentos paliativos e consultas, enquanto Carolina e Lucas se revezavam para ficar ao lado dele nas noites mais difíceis, em que a dor parecia insuportável. Em nenhum momento, porém, deixaram de lembrá-lo de quanto o amavam. A tensão em torno da suposta traição se dissolvera na verdade que emergira, e agora só sobrava um enorme desejo de dar-lhe todo o carinho possível enquanto ele ainda respirasse. Certa tarde, enquanto Lucas aquecia uma sopa na cozinha e Carolina revisava receitas caseiras para aliviar náuseas, Margarida e Antônio ficaram sozinhos na sala. Ele estava deitado em um sofá macio, coberto por uma manta de lã que ela mesma fizera anos atrás. Os olhos de Antônio estavam cansados, mas ainda guardavam a mesma ternura que conquistara Margarida 3 décadas antes. Ela se ajoelhou ao lado dele e sussurrou: "Obrigada por tudo. Eu não fui justa ao desconfiar de você, mas acho que eu só queria entender." Ele acariciou o rosto dela, frágil, e respondeu: "Você foi justa, sim. Eu tinha que ter contado a verdade. Eu jurei que sempre seríamos parceiros." Ela beijou a mão dele, deixando que uma lágrima solitária caísse sobre a manta. Nessa hora, Antônio pareceu mergulhar nas próprias lembranças e murmurou:
Eu te amei desde o instante em que te vi, naquela praça, lembra? Eu só esperava me recuperar e ter mais tempo com você. Margarida sorriu entre as lágrimas. Nós tivemos muitos momentos lindos, e ainda vamos ter mais alguns, eu prometo. Ele inspirou fundo, lutando contra a fraqueza que dominava o corpo. Sim, vamos aproveitar o tempo que restar. E, por favor, não guarde rancor do Ricardo. Ele se perdeu, mas ainda é meu irmão. Margarida sabia que no íntimo não era tão simples perdoar. Ainda assim, ela concordou, pois sentia que aquela carga de raiva não faria bem a ninguém. Precisava se concentrar em cuidar de Antônio e assegurar que cada minuto fosse repleto de amor. Naquele fim de tarde, Lucas e Carolina se aproximaram, sentando no chão ao redor do sofá. Em um ato de cumplicidade, pegaram a mão do pai ao mesmo tempo. Nenhum deles precisou dizer nada. O silêncio compartilhado era cheio de significados e memórias. As semanas passaram e Antônio foi ficando cada vez mais debilitado. Em certos dias, respirava com dificuldade e mal conseguia abrir os olhos. Ainda assim, sempre que via Margarida, fazia um esforço para sorrir, como se quisesse transmitir uma última mensagem de esperança. Às vezes, eles falavam sobre o futuro dos filhos, sobre as conquistas que a família tivera, e até riam de algumas lembranças engraçadas. Em outras horas, a dor era tão intensa que mal havia espaço para conversas. Então, Margarida apenas o envolvia em seus braços, deixando que os batimentos do coração dele guiassem o silêncio. Certa manhã, após uma noite de tempestade, Margarida percebeu que Antônio estava muito pálido. Ele não reclamava de nada, mas havia um olhar de despedida estampado em seu rosto. Carolina e Lucas, que dormiam no quarto ao lado, levantaram-se ao ouvirem a mãe chamar por eles em tom urgente. Correram para a cama do pai e ele os recebeu com um sorriso cansado. Eu quero agradecer a vocês por tudo. A voz saiu num fio quase inaudível. Margarida ajoelhou-se ao seu lado, segurando uma das mãos dele, enquanto Lucas pegou a outra e Carolina se inclinou para beijá-lo na testa. Antônio continuou com a respiração arrastada. Desculpem se não fui sempre claro, mas eu os amo, e você, Margarida, foi a melhor coisa da minha vida. As lágrimas rolaram soltas pelo rosto de cada um. Ele inspirou uma última vez, os olhos vidrados no rosto da esposa. Meu amor, murmurou sem conseguir completar a frase. Então, os lábios dele se fecharam num meio sorriso, e a mão escorregou para fora da de Lucas, sem forças para se segurar. Um silêncio cortante tomou o quarto. Margarida inclinou-se sobre o peito do marido, sentindo que o coração dele não batia mais. Um lamento sufocado escapou de seus lábios, e Carolina e Lucas se uniram a ela, cada um apoiando o outro numa dor que parecia não caber no corpo. Ali, na simplicidade daquele quarto, Antônio partiu, deixando para trás um legado de amor e sacrifício. O funeral reuniu muitos amigos e parentes que sentiam a ausência daquele homem bom e silenciosamente heróico. Ricardo apareceu, abatido, ficando do lado de fora da cerimônia por um tempo, como se temesse encarar a família. No final, aproximou-se de Margarida, olhos marejados, e sussurrou: Eu sinto muito. Ela, sem erguer o olhar, limitou-se a responder: Você ainda tem tempo de fazer o que é certo pelos seus filhos. Ele concordou num aceno discreto e se afastou. Naquele instante, Margarida recordou as últimas palavras de Antônio e sentiu uma mistura de tristeza e ternura. Seria impossível preencher o vazio deixado pela partida dele, mas ela guardaria, para sempre, o que mais importava: a certeza de que existiu ali um amor capaz de iluminar até os caminhos mais sombrios. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.